Deus vai fazer uma multiplicação dentro do que você precisa, daquilo que é a sua necessidade. Como o azeite da viúva foi aumentado e foi preservado o que ela mais precisava, assim o Senhor vai fazer na sua vida. Deus, ele zela pela sua vida. Deus, ele tem cuidado de você em todas as situações. Eu quero te dar um bom dia, né? Convidar você para mais um Café com Palavra. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E vamos caminhar dentro da palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós estamos essa semana falando sobre provisão, né? E a provisão que vem de Deus, né? Não é aquela provisão que eu consigo, que você consegue com as nossas forças, né? Que a gente é capaz de conseguir aquilo que você vai lá e fala assim, olha, eu consegui isso aqui, mas eu posso dizer que foi com as minhas forças. Não. Deus vai fazer algo de maneira que você não tenha como não glorificar o nome dele. O Senhor, ele age de formas, né? Quando nós vemos Elias, Eliseu, tantos profetas que foram usados por Deus, o próprio Jesus, né? Foi usado por Deus, foi né, usado nessa questão de multiplicação, né? O Pai concedeu, tanto é que Jesus, todas as vezes que ele realiza ali um milagre, ele atribui ao Pai, né? Nem Jesus, sendo o próprio Deus, deixou de atribuir, né, esses feitos ao Pai. E nós vamos dentro da palavra, no livro de 2 Reis, entender que Deus se importa com aquilo que é provisão na sua vida. Deus se importa, né? Ele tem cuidado de você. O Senhor se importa com aquilo que é importante para você. Deus se importa com as suas necessidades básicas no dia a dia. O Senhor se importa com isso. E muitas vezes você já se pegou, né? Você já se pegou em uma situação que às vezes você olhava e falava assim, nossa, não tem jeito, né? Tá difícil. Mas o Senhor Jesus, ele sempre te honrou. Deus sempre colocou as mãos sobre você, né? Às vezes uma porta de emprego, às vezes algo que você precisava muito. E o Senhor, ele sempre vai trabalhar dentro daquilo que você precisa, dentro daquilo que você espera. E às vezes nós negligenciamos isso, né? Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, Senhor, será que o Senhor vai fazer? Deixa eu apagar aqui, porque a luz da claridade lá de fora tá tranquilo, não precisa de acender aqui não. Então a palavra de Deus, ela nos traz, né? Todas as vezes que você precisa de algo, você coloca diante de Deus aquela situação, Deus, ele vai guerrear, Deus vai trabalhar por você, Deus vai trazer sobre a sua vida aquilo que você tem necessidade. As nossas necessidades, a palavra de Deus vai nos orientar que elas têm que ser conhecidas diante de Deus. Deus espera que você fale com ele aquilo que você quer. Deus espera que você traga diante dele aquilo que você tem necessidade. O Senhor espera isso. Porque muitas vezes nós temos necessidade, nós esperamos, né? Mas nós não colocamos diante de Deus. Então tem que ter o quê? Uma ação da nossa parte, né? Para que depois venha ter o quê? Uma vitória. Bom dia, missionária Catarina. Paz do Senhor. Bom dia, Dani. Bom dia, Eliane. Bom dia, as meninas que foram entrando aí. Bom dia, Manaí. Paz do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus, ela nos diz isso. As nossas necessidades, elas têm que ser conhecidas diante de Deus, né? E no livro de 2 Reis, capítulo 4, né? Se você está com sua Bíblia aí, eu estou na tradução aqui na NVI. A qual vai dizer assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E olha só o que ela vai responder. Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ou seja, ela naquele momento ali o que ela tinha era uma botija, uma vasilha de azeite, né? A mulher. Então disse Eliseu, vá pedir vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta e derrame aquele azeite em cada vasilha. E vá separando as que for enchendo. Ou seja, essa mulher tinha uma necessidade. O marido dela era discípulo, né, de Eliseu, né? Ele era um dos servos de Eliseu, né? Ele estava ali na escola de profetas, ou seja, a palavra de Deus era um dos discípulos de profetas. Então, ou seja, havia sobre ele uma palavra, mas havia um modo de vida que conduzia a isso, né?
E a palavra de Deus vai dizer, olha, quando ele fala, entre em casa e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Gente, essa palavra é muito poderosa. Essa palavra a gente traz ela para o espiritual, né? Falando sobre o azeite, sobre a presença, sobre o poder de Deus. Mas hoje, como nós estamos essa semana falando de provisão, né? Provisão espiritual, mas também a provisão física, né? Há uma necessidade que você tenha a provisão de Deus, que Deus ele venha sobre a sua vida suprir as suas necessidades. Havia sobre essa mulher né, a gente vê que esse homem ele temia a Deus. Havia uma segurança, uma certeza tão grande que ela chegou diante de Eliseu, ela falou, olha, o meu marido, olha, falou aqui, ó, teu servo e meu marido. Ou seja, ela foi mostrando que quem o marido dela era. Temia ao Senhor. Aqui, ó, teu servo e meu marido morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Se você realmente teme a Deus, o que é temer? Temer não é você ter medo de Deus. É você andar no caminho da obediência. Temer não é você ficar com medo de Deus. É você caminhar no caminho da obediência. É você andar de acordo com a palavra. Ah, Rosa, você está falando de perfeição? Não, eu estou falando de santificação. Quando você se santifica, você consegue viver dentro da palavra. O que é santificação? Você se separa do pecado. Todas as vezes que você tem a oportunidade... Bom dia, Darlene. Paz do Senhor Jesus. Benção você aqui. Todas as vezes que você tem a oportunidade para pecar, para fazer algo que vai entristecer o Espírito Santo, você vai sempre optar por não fazer. Por quê? Eu vou ferir o Espírito Santo. Eu vou, entristecer o Espírito Santo. E aquilo já não cabe mais na sua vida. Por quê? Porque ali o que cabe é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus fala, a santificação é isso. Quando você tem prazer em obedecer ao Senhor. Quando você tem prazer em obedecer ao Senhor, o Senhor também tem prazer em abençoar a sua vida. Talvez Deus já te deu um direcionamento para que você viesse cumprir e você fica toda a vida, você não quer fazer. Ai, Senhor, eu acho que não é para mim, né? Bom dia, irmã Zânia, paz do Senhor Jesus. Eu acho que não é para mim, eu acho que isso não iria dar certo, eu acho isso, eu acho aquilo. E Deus já falou com você diversas vezes e você fica ali questionando. Então, muitas vezes, um posicionamento nosso errado atrasa toda a nossa vida. Traz toda uma perturbação em volta da gente e vai mudando tudo que às vezes Deus já queria trazer vitória, trazer bênção, trazer mudança na nossa vida. Bom dia, Josi, a paz do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus fala o quê? Essa mulher, ela tinha o quê? Gente, eu amo essa palavra. Ela tinha uma botija de azeite só, ela só tinha um pouquinho de azeite. Ela não tinha mais nada, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, que eu tô na água. Vocês estão vendo a garganta, né? Tomamos uma chuva ontem, né? Não tava muito forte mais a chuva, mas foi o suficiente. Então a palavra de Deus vai falar. Esse homem temia a Deus e a mulher dele sabia que ele temia. Por que ela sabia que ele temia? Porque o mesmo comportamento que esse homem tinha com Eliseu, lá nessa escola de profetas, diante de Deus, ele transparecia para a família toda que ele era homem de Deus. Porque senão ela não falaria. Se ele fosse um homem que fosse uma coisa dentro de casa e outra lá fora, né? Então ela não podia chegar e falar isso, ela não ia ter... Pois é, Eliana, eu vi ontem, Muniz Freire acabou o centro da cidade, foi terrível o que aconteceu em Muniz Freire, verdade. Aqui em Jerônimo choveu bastante, mas graças a Deus, até agora não estou sabendo de danos que teve, não. Em casa, graças a Deus, está tudo bem, para a glória de Deus, né? E foi muita chuva mesmo, e agora está começando a época das chuvas, né? É muita água que vem por aí, a gente conta com a proteção do Senhor. Então a gente vai para a palavra, a gente vê o quê? Uma mulher que o marido se foi e o credor, né? Você pode ter o agiota, se você pensar assim também, né? Ele estava vindo tomar os filhos dela. Ele estava vindo para tirar aqueles filhos dela. Por quê? Né? Porque do jeito que ela estava devendo, as dívidas que estavam ali, ele ia chegar e tomar, né? Ali.
Então, assim, por que eu tô falando essa palavra agiota? Para ficar claro, talvez nem fosse, mas para ficar claro pra gente no tempo de hoje. Se você, Deus me livre e guarde, você deveu agiota, né? A Bíblia diz, né? Por que arriscarias a perder a cama que há embaixo de ti? Né? Quando fala sobre você devia agiota, a palavra fala isso. Ou seja, porque tudo que tiver ele vai levar. Se você não puder pagar, ele vai levar, né? E aí, quando essa mulher chega, ela não tem mais condições de pagar, porque o marido dela havia falecido. Então ela não estava tendo ganho. Mas o que Deus faz? Deus usa o profeta para falar assim, o que você tem? Ou seja, o seu marido tinha algo, você está falando comigo aqui, o que ele tinha? Ele tinha o quê? Temor. Mas o que você tem? Então, às vezes, o Senhor, ele vai abençoar você por causa das outras pessoas que estavam com você. Mas vai ser necessário que você tenha alguma coisa. Vai ser necessário que ainda tenha ficado alguma coisa, que ainda tenha sobrado alguma coisa. Não dá para você chegar diante de Deus sem, ai Senhor, eu vou querer ser abençoado, mas assim, a minha parte eu não vou fazer. Esse azeite estava sendo conservado. Embora a gente esteja falando de provisão espiritual aqui e da provisão física, nós sabemos que a necessidade do dia a dia dessa mulher estava comprometida. E Deus tem compromisso com aquele que coloca a vida dele na palma das mãos do Senhor. Deus tem compromisso com aquele que se purifica para viver para Deus. Deus tem compromisso com a entrega. Deus tem compromisso com a obediência. E quando essa mulher diz, eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite. Eu não tenho nada. E o que a palavra de Deus vai dizer? O profeta orienta ela, vai para a tua casa. E ela fecha a porta. Rebaçou, decanta, rabadai. Alabaçou, remanto, manai. Tem milagres que Deus vai fazer quando você aprender a fechar a boca. Tem milagres que Deus vai fazer quando você fechar a porta e ficar você e a tua casa. Tem milagre que o Senhor vai entregar quando você aprender, guardar para dentro da sua família. Porque às vezes você vai falar, mas Deus quer que testemunha. Depois de pronto você testifica. Depois que Deus estiver testificando, fazendo ali, você vai lá e testemunha. Mas no momento em que o milagre ia acontecer, alabandará sóbria, no momento em que o azeite estava para ser aumentado, remanda sébia, ela fecha a porta, deixa tudo do lado de fora e essa mulher sai, remanda sébia, sob uma palavra para encher as vasilhas, tá? E cantou menai. Fecha a porta, ninguém incomoda, ninguém chama, ninguém tira do propósito. Fecha a porta, ninguém vai atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Fecha a porta, porque é ambiente de milagre. E ambiente de milagre é para quem tem fé. Alai cantou, canavassai. Fecha a porta, remanda sébia. Deixa do lado de fora os problemas, as preocupações, as investidas. Lamadassai, de canto rabachai, alabadácia. Ainda que venham sobre você as falácias do inimigo, os embargos de Satanás, fecha a porta, deixa Deus fazer o milagre do lado de dentro, deixa Deus fazer, você vai pagar suas dívidas. Alabanda sobrinha da Erebácio. Se você tem se posicionado diante de Deus, se você tem colocado diante de Deus a sua vida, elemanai de campo. Assim como ele tem compromisso, ele vai trazer honra, porque é do interesse de Deus que você tenha as suas necessidades supridas. Nós não podemos viver como se nós tivéssemos que o tempo todo, você vai passar fome, vai passar necessidade, vai passar dificuldade. Você pode passar por um período difícil, mas deserto não é para você morar lá. Lugar de morar é Canaã. Lugar de morar é junto na promessa do Senhor. O lugar que Deus preparou para ti e tua casa. Fecha a porta, remanda sébia, e deixa o incrédulo do lado de fora. Fecha a porta e deixa Deus fazer o milagre do lado de dentro. Fecha a porta
e deixa a multiplicação acontecer, porque assim o Senhor é o Deus que faz. É muito mais que azeite físico a qual o Senhor fala nessa palavra. É muito mais do que alimento, aquilo que diz nessa palavra. Deus está falando, eu me responsabilizo pelas tuas dificuldades. Eu me responsabilizo por aquilo que você precisa. Eu me responsabilizo pelas tuas causas. Aquela mulher chegou diante do profeta. Ele falou, meu marido morreu. Ele temia ao Senhor. Ele era temente ao Senhor e ele morreu. E o credor está vindo. E Deus não desampara aquele que é fiel ao Senhor. Se você colocar diante de Deus a sua vida, fala, Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. Quebra, molda, tira de dentro de mim os sentimentos trevosos que estão aqui. O Senhor tem liberdade para agir na minha vida do teu jeito. Deus vai multiplicar o teu azeite. Deus vai multiplicar a farinha da tua panela. Haja vista que Elias chegou diante de uma mulher num tempo de muita fome. E ele pergunta a ela, o que você tem em casa? O que você tem em casa? E ela diz, eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ele diz, faz primeiro para mim. O que Deus quer dizer com isso? Faz primeiro para mim. Prepara primeiro pão para mim. O primeiro é de Deus. As primícias do Senhor. Não toca nas primícias, porque as primícias são do Senhor. E assim Elias vai, ele foi enviado para abençoar uma viúva num tempo, um tempo de fome, um tempo de escassez, um tempo de dificuldade. Ele é mandado, ele é tirado de dentro de um lugar difícil. E Deus fala, olha, eu estou enviando você. Ele é Massuri andai. No tempo de fome, ele manda a Sébia. E ele olha e fala, o que você tem em casa? Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vamos fazer aqui o último pão e a gente vai desfalecer, nós vamos morrer. Se você é temente ao Senhor, você não vai morrer sem a ajuda e o controle do Senhor chegando sobre a tua vida. Se você é aquele que crê no Senhor, Deus visita as tuas necessidades. Assim como aquela viúva não tinha condições de alimentar o próprio filho, num tempo de fome, num tempo de escassez, Elias chega, chega um profeta de Deus, homem de Deus, revestido de poder e autoridade, a qual o Senhor havia conferido a ele. Esse homem entra, esse homem chega e fala, o primeiro você prepara para mim, o que tem aí, faz primeiro para mim. Atende às necessidades, às vontades e às ordens de Deus primeiro. Depois você cuida das suas, porque Deus vai multiplicar a farinha da tua panela e o azeite da tua botija. E ele fala, certamente não se acabará a farinha da panela e nem o azeite da botija. E o milagre acontece, e a multiplicação. A palavra de Deus de capa a capa, desde Gênesis, Apocalipse, vem trazendo multiplicação. Vem trazendo resposta de Deus, de multiplicação. Satanás quer colocar na sua mente, dizendo que você não pode. Jesus andou a pé. Gente, sim, Jesus se desfez de toda a sua glória. Não havia Ferrari naquele tempo, não. Mas ontem nós lemos, havia as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Jesus, na forma física, precisava comer, precisava se vestir. E Deus falou assim, olha, eu estou enviando o meu filho para o cumprimento de um propósito. Mas aquele que está sob a ordem de Deus, aquele que está cumprindo o propósito de Deus, aquele a qual o Senhor levanta para o cumprimento do propósito de Deus, Deus, antes de tudo, já prepara aquele que vão servir. Jesus havia acabado de nascer. Vieram os 3 reis magos e trouxeram mirra, incenso e ouro. Logo depois eles tiveram que fugir, eles tinham que se hospedar, eles tinham que passar numa hospedaria. Deus não manda você para o campo sem mandar provisão. Deus honra a sua fidelidade com ele, o seu amor a ele. O Senhor se responsabiliza por tudo aquilo que você precisa, quando você se coloca debaixo da palma das mãos do Senhor. Não é diferente. Deus, qual é a tua vontade para mim nesse momento?
Deus, o que o Senhor deseja que eu faça nesse momento? Pai, o que o Senhor tem para mim nesse momento? E Deus vai falar, olha, fica na palavra, fica naquilo que eu te ordenei fazer. Não sai daquilo que eu te ordenei fazer, porque eu vou trazer honraria sobre você. Mas você não pode estar interessado na honra, você não pode estar interessado na multiplicação, porque Jesus, quando multiplica os pães, a multidão volta de novo. E ele fala, eu sei porque vocês estão aqui. É como se ele dissesse, vocês não vieram por causa de mim, vocês vieram por causa da multiplicação. E eles começam a ir embora, porque ele havia feito a multiplicação. E eles comeram até sobrar. Você vai comer da multiplicação e você vai permanecer na mesa com Cristo quando ele for o primeiro na sua vida. Não adianta você falar, olha, eu preciso da multiplicação, mas o Senhor faz para que você permaneça, não para que você coma e depois somente o que? Um leproso voltou para agradecer. Só um leproso volta e agradece. Deus quer mudar o quadro. Hoje você está pregando para quem? Para mim mesma. Você tem sonhos? Tenho. Tem necessidades urgentes. Tem coisas que você precisa demais. Mas a minha vida está perante o Senhor. E aquilo que eu preciso, Ele sabe também. E Ele é Deus de provisão. Eu não preciso fazer barganha com o Senhor. E eu falo, Deus, eu não quero nem o Senhor e nem ninguém. Eu trocando coisas. Ou o Senhor me dando coisas. E eu receber do Senhor para depois eu falar assim, nossa, eu vou fazer isso para Deus fazer isso para mim. Nem com Deus e nem com pessoas, você não se faz isso. Não tenta retribuir aquilo, falar, eu vou retribuir o que Deus está fazendo. Você não vai conseguir, porque Deus não deve nada para ninguém. A palavra de Deus fala que a única coisa que a gente tem que dever é o amor. A única coisa, o amor. A quem? A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amor você tem que dever. E Deus ainda coloca ali um conserto. Deus se importa com o seu nome. Quando fala de dívida, fala de reputação, fala de vergonha. Aquela mulher perdeu os filhos. E Deus sabia, ela mandava da necessidade dela naquele dia. Ela precisava comer e precisava pagar aquelas dívidas e não podia perder os filhos. Porque o nome do Senhor estava envolvido. Por que o nome do Senhor estava envolvido? Porque o marido dela era temente a Deus. E essa mulher simplesmente chega diante do profeta. Quando ela fecha a porta, um milagre acontece. Ela fecha a porta sob a ordem do profeta. Vai lá e começa a deitar azeite nas vasilhas. E ela começa a derramar o azeite. E a porta estava o quê? Fechada. Estava ela e quem? A família. Olha aqui, ó, tem milagre, ó. Fica quieto até acontecer. Tem coisa que nem tudo você tem que estar falando. Sonhos e planos, você não fica abrindo a boca antes de concluir. Guarda. E se você não conseguiu guardar, pede ao Senhor. Deus, coloca guardas à porta da minha boca. Tem sonhos que às vezes são pequenininhos. E Deus vai falar assim, olha, o dia que você aprender a ficar quieto, você vai receber. Não é para falar, tem coisas que não é para falar antes de estar pronto. Ah, eu vou testemunhar, vai. Eu amo contar testemunho. Só que até hoje em dia, gente, vamos ser sinceros. Até no nosso meio, tá difícil de contar testemunho. Você precisa testemunhar, quem protege a sua bênção é Deus. Mas hoje em dia você tem que pensar 2 vezes da forma que você vai falar. Porque nos últimos tempos, sobreviveriam homens o quê? Amantes de si mesmo. Homens o quê? Homens maldosos. E nós estamos vivendo esse tempo. E o joio está onde? No meio do trigo. Às vezes você vai estar testemunhando algo, testificando algo, você já tem que estar em oração. Porque nem todos vão entender aquilo que Deus está fazendo. Tem uma frase que circula aí na internet, e ela, até os antigos falavam isso, Santa Arlene, falando, é verdade. As pessoas até querem ver você bem, mas melhorar mais que elas não. Nós não somos, o nosso interior jorra a inveja. O nosso interior jorra coisas ruins, se não for Deus. E nós precisamos ser tratados, porque Deus não vai te dar nada para depois lá na frente você perder e voltar no ponto que você estava. Ele vai honrar você. A palavra de Deus não diz que essa mulher voltou para a mão do credor, ela não voltou. Aramba da Sébia. Que ele disse, vai, paga as suas dívidas, ou seja, ó, Deus está te dando oportunidade para se consertar. Você não vai ficar devendo, porque essa dívida aí você vai pagar e você vai viver do resto. Ou seja, esse azeite não vai se acabar, porque foi o Senhor que te deu. Deus, quando abre uma porta para te abençoar, você já foi testado, foi provado, você já passou por todo tipo de moenda. Aí chegou o tempo. José, você viu falar que José voltou para a prisão de novo?
Nós temos a cultura do sofrimento. Gente, o sofrimento maior quem passou foi Jesus. Rose, você está na teologia da prosperidade? Não, eu estou falando de provisão de Deus. Eu estou falando de provisão de Deus, que eu e você, nós precisamos. Você precisa, senão você não oraria. A palavra, desde o início ao fim, ele diz, pede. Mas o quê? Não é para esbanjar nos próprios prazeres, como diz no livro de Tiago, não. Porque por isso que a gente não recebe. Se Deus realizasse seu sonho hoje, você faria o quê? Se Deus realizasse aquele sonho que você tem, eu estou falando de sonho material, o que você ia fazer hoje? Ia ser para a glória... Bom dia, tudo bem, minha irmã? Ia ser para a glória de Deus ou ia ser para o seu ego? Ia ser para você dar glória a Deus ou ia ser para que outras pessoas vissem, temessem, respeitassem se você tivesse fama? O que você faria se o seu milagre estivesse cumprindo hoje? Deus não vai dar nada para você se perder. Deus não vai te entregar na sua mão algo que vai te destruir. Tem orações que Deus está me respondendo agora, depois de quase 20 anos. E o Senhor, meu Deus do céu, enquanto tinha prova para passar, eu fui passando. E o Senhor falou assim, chegou o tempo. E são coisas que às vezes são coisas pequenas, coisa pequena. Mas o Renato está falando que o desejo de Deus é nos honrar sempre. Sim, o desejo de Deus é honrar sempre a gente que não está preparado para receber. Deus, ele quer fazer na nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Amém? E quando nós falamos do azeite da viúva, quando nós falamos aqui sobre essa palavra, olha, tem uma coisa que me chama a atenção. Traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. O azeite só parou de correr quando não tinha vasilha mais para encher. Só quando não tinha mais vasilhas, não tinha mais onde colocar. É o quê? A bênção que enriquece e não acrescenta dores. É aquilo que vem de Deus. A provisão que vem de Deus. Lembrei da Josi agora, tá aí na live ainda, Josi? Lembrei da Josi, que falou algo comigo um dia desse, profetizou algo na minha vida. E Deus usou ela tremendamente e Deus me fez entender algumas coisas. Eu falei, Jesus, o que é isso? Deus usou ela tremendamente. Josi, que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe você demais da conta. Então a gente tem que colocar o quê? Dentro do nosso coração, que a provisão de Deus, ela vem. O azeite da viúva só parou de correr quando acabaram as vasilhas. Enquanto houver capacidade para haver o azeite sendo multiplicado, vai ter. A limitação não veio de Deus, a limitação veio da parte humana. Não tinha mais vasilhas. Quem tinha saído para conseguir vasilhas foi ela. O azeite só para de correr, a provisão só vai parar quando houver falta de resposta daqui de baixo. A provisão de cima só cessa quando há falta de resposta aqui de baixo. A provisão do lado de cima só cessa quando aqui de baixo não há resposta para que aconteça a multiplicação. Traduzindo, é você que para a multiplicação, sou eu que para a multiplicação. Somos nós que travamos as bênçãos. Somos nós que travamos as vitórias que o Senhor tem para a nossa vida. Muitas vezes. E o desejo de Deus eu sempre falo isso, o desejo de Deus é que te vá bem em todas as coisas. Se Deus não erra, mas Jesus andou. Gente, Jesus andou a pé sim. E Jesus não era mendigo, não. Tem pessoa que quer usar isso para justificar. Você está pregando que tem que melhorar. Se você quiser entender assim, fica à vontade. Sabe por quê? Porque o Senhor falou, não, sonha mesmo. Você precisa sonhar. Sabe por quê? Você precisa ter história para contar. Você precisa ter vitória para poder contar. E para viver vitória, para você poder receber algo, você não tinha. Você estava na escassez. Já teve época que eu olhava pro meu armário e não tinha o que eu queria. Tinha o necessário. Eu não passei fome. Mas não era do jeito que eu queria. Renato tá falando, quando permitimos, o milagre acontece. É desse jeito. Rose, por que você não se envergonha de falar isso? Não, eu não tenho vergonha de falar isso não. Sabe por quê? Porque para a honra e para a glória do Senhor, eu não vivo a mesma situação. Mas por que eu tô falando isso? Porque para reconhecer que Deus fez, você precisa passar por um tempo em que você não tá vendo nada. A Viviane, Deus deu uma casa para ela, tomou uma porra, ela veio aqui em casa aqui orar. Ela veio à rua, ela passou aqui em casa para orar. E assim, abrimos um propósito. Nós abrimos um propósito, a casa que era para quanto tempo, Viviane? O Senhor entregou ela acho que em 3 meses, 2 meses, sei lá, se eu não me engano. Ela tomou posse daquilo com tanta fé, ela só tinha o terreno. E tinha começado. Ela não tinha nada para poder terminar. E eu falei com ela, olha, se você tomar posse, o Senhor vai fazer coisa grande, hein? Porque Deus quer te entregar a sua casa rápido.
e a Viviane tomou posse. Daí a pouco, quando eu assustei, Viviane tava falando, até hoje eu não fui lá na casa dela, um dia na casa dela visitar ela. Vejo ela mais na igreja, vejo ela mais na rua. Na rua até que é difícil ver Viviane. E Deus quer abençoar. Ela tomou posse, ela colocou dentro do coração, e eu fico bobo com a coragem que ela tem. Ela colocou aqui dentro do coração, tomou posse, e o Senhor honrou ela na construção da casa. Né? Eu tenho recebido agora coisas que o Senhor me prometeu há tempos, aí, tá vendo? Eu lembro, Viviane, da casa, esse milagre da casa, o filho dela foi curado de bronquite. O menino tinha um problema terrível, Deus curou ele. Ela usou a fé, ela fez o que ninguém fez, saindo de madrugada para poder buscar a oração. Onde que não tinha jeito, o menino com a perna, né, quebrada e muita luta, e Deus deu vitória, o menino foi curado, e para a glória de Deus. Então são vários testemunhos, são várias coisas. Na Viviane eu conheci ela há muitos anos. São várias coisas e Deus faz. Mas ela abriu um dia a casa dela para a obra de Deus. Eu lembro quando fazia a obra de Deus na roça, nós ficamos, acho que, um ano, né? Em alguns lugares a gente ficou passando. E na casa dela foi um bom tempo. A obra de Deus ficou na casa dela um bom tempo. A gente ia aos domingos, à tarde, né? E era uma obra de evangelismo lá na roça. Então, a casa dela, ela abriu a casa dela e permitiu que todo domingo estivesse acontecendo os cultos na casa dela, né? Eu não lembro se era todo domingo ou se era de 15 em 15 dias. Acho que era todo domingo. Só que ela estava sempre com um sorriso no rosto, recebendo todo mundo. E ela precisava demais de oração, mas o Senhor hoje está honrando ela. Demais da conta. Passamos um ano fazendo essa obra, né? Lá na roça. Eu gosto demais. Gente, eu gosto demais dessa obra. Aquela obra que ninguém está vendo. Eu gosto demais disso. Demais. E ficamos nessa época, foi um ano e Deus alcançou pessoas. Passamos, né? Só sei que finalizamos o final dessa obra. Vocês crianças vinham de bicicleta daqui da rua. A gente ia parar lá em cima, na Barra Limpa, de bicicleta. E aí as crianças, eu tava com um bebê de 4 meses na época, botava a menina no canguru, às vezes minhas irmãs ajudavam a carregar, no domingo, às vezes se tivesse como, às vezes a gente dividia, um cada de carro, um cada de moto, às vezes quando dava, quando não tinha jeito a gente ia de bicicleta, e assim, ficamos um ano fazendo essa obra aí, e ela tinha muita coragem para convidar as pessoas, para chamar as pessoas, para levar o evangelho lá, sempre foi muito corajosa. E eu lembro perfeitamente, a obra encerrou quando a gente estava na casa dos pais da Tatiane, né, sogra do Renato, e a Tati que está aqui. Foi a última casa que a gente foi, né, e o Senhor, a Tati está aqui, o resultado da obra de Deus está aqui. Tati, Thalita, Renato, para a glória de Deus. Então, eu falo com você, às vezes vai chegar um tempo, a live é agora, mas a obra, quem me conhece sabe que a gente já... Para tudo que é canto, a gente fazia obra na roça, no barro. Gente, e é muito gostoso isso, é muito bom, sabe por quê? Porque é Deus que vai à frente, é Deus que vai conduzindo. Eu gosto disso. A localidade de Jacu, visita, oração, né? E assim, coisa que eu gosto de fazer. E eu tô, né, em nome de Jesus, orando ao Senhor para continuar. Porque onde tem alma, tem necessidade de você estar ali pregando a palavra. Eu gosto disso. Se tem algo que eu gosto de fazer, é isso, demais da conta. Então eu tenho orado ao Senhor, Deus, se tiver uma obra, coloca, Senhor, coloca, me ajuda, me leva porque eu quero. Não quero, às vezes tem lugares que a gente vai, a gente tá com a obra aí, a gente tem até que retomar, mas nem foto, a gente nem posta foto nem nada, mas a gente tá em movimento. Ontem foi dia de quê? Visita. Ontem foi dia de Deus trabalhar poderosamente. Deus trabalhou do começo ao fim do dia. Ontem eu vi a provisão de Deus. Né? Ontem eu tive com uma amiga minha que eu gosto demais da conta, né? A gente fez visita, você é uma benção na minha vida. Através desse culto eu estava passando por uma depressão e quase me matou. E Deus colocou vocês em minha vida. Só tenho a agradecer a Deus. Olha o testemunho dela. Era terrível o que acontecia, né, Viviane? Era terrível o que acontecia e Deus trouxe. Então, às vezes, fala assim, nossa, não, Deus se responsabiliza. E às vezes eu saía de casa e falava, Jesus, não estou conseguindo resolver os meus problemas. Aí ela, olha só a testemunhando. Jesus, e eu colocava o bebezinho, prendia a Lais no bebê canguru aqui, a Lais tá com 12, vai fazer 13, né? Colocava no bebê canguru, prendia ela, pegava a outra, colocava na garupa da bicicleta e vamos fazer a obra de Deus. Às vezes viajava, né? Não era de outro ministério, viajava com a igreja. Teve dias dos meus meninos dormir no meu pé, em cima da minha bolsa, até falei isso com a Rutileia. E não teve um dia de eu falar assim, eu não vou, os meus filhos, eles iam comigo. As crianças, Sabrina, quantas vezes vem testifica disso, viajando para São Paulo, trabalhando na obra lá, e às vezes as crianças do lado, as minhas meninas, Sabrina,
Gabriel. Então, assim, o Senhor, ele vai honrar, ele vai chegar o tempo que ele vai falar assim, olha, eu tô honrando, a maior honra para mim é ouvir o que? O testemunho. A maior honra que Deus pode me dar é olhar e falar assim, olha, eu recebi através daquela oração que você fez. Olha, eu fui curada através daquela oração que você fez. Eu tenho uma foto de uma moça aqui, que um dia eu cheguei no hospital para fazer visita a 2 pessoas. A gente viajava sem dinheiro nenhum, é verdade, Viane, sem nada, na fé. E Deus nunca deixou faltar nada pra gente, pra glória de Deus. E eu lembro um dia que o Senhor falou comigo pra ir ao hospital fazer uma visita. E eu amo visita, né? Eu tô aqui testificando, gente, a gente já vai entrar na oração. E eu falei com Deus, né? Quem chegou aí depois, volta a live do começo, nós estamos falando sobre provisão de Deus, né? Eliseu aumenta o azeite da viúva. E eu lembro perfeitamente um dia que eu saí, fui fazer uma visita a um hospital e tinha uma pessoa muito conhecida minha lá. E tinha 2 pessoas com câncer, mesmo lugar, né? Na cabeça. Era um nódulo numa parte do cérebro lá. E Deus colocou no meu coração de estar indo fazer essa visita. E tinha uma que eu conhecia muito e uma que eu não conhecia, de outra cidade. E o Espírito Santo de Deus falou assim, faz a oração. Uma vai sair e a outra não. Óbvio que eu pensei que era a pessoa que eu conhecia, né? Que você ali tá ali empenhado. E eu pensei que ela ia realmente sair dali. E assim, é câncer. Eu falei, não, é câncer para Deus, é só o Senhor olhar e o câncer dissolve. Se Ele quiser. É Deus que vai fazer. Como não tem nada a ver com a gente, é o câncer, né? Vocês estão vendo aí, o meu esposo já foi para a morte 4 vezes e voltou. Agora infartado, o Senhor trouxe de volta. Meu esposo já ficou com 2% de sangue, né? Quando teve acidente, depois a cirurgia errada, ele com anemia, o médico falou, meu Deus, como que operaram ele com essa anemia profunda? Não tinha, não parava, perdeu 98% do sangue. É só Deus olhar e falar assim, não vai agora, não vai. E eu lembro que eu cheguei lá e fui fazer oração, e essa senhora que não me conhecia, eu orei pela pessoa que eu conhecia, e antes de eu oferecer oração, caminhei para a cama dela, porque o Senhor falou, ela falou assim, eu quero muito que você ore por mim. Só que se você olhasse a situação dela, você falaria assim, Jesus. Aí eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me honra aqui com a minha fé, porque se for para orar sem fé, eu nem vou. Ah, mas Deus podia usar, porque Deus usou a jumenta, gente. Deus usou a jumenta. E eu fui fazer oração. E para a honra e para a glória do Senhor. Eu tenho a foto dela aqui, aí eu falei com a sobrinha dela que estava lá com ela. Eu falei, me dá o seu número. Porque Deus colocou no meu coração muito forte que a mulher sai dali. Né? Era caso sério, né? Deus tocou na vida dela de uma maneira que daí uns dias a sobrinha dela mandou o testemunho. Ela, o cabelinho nascendo de novo, ela bem, e passado bastante tempo ela mandou a foto, o cabelo dela já estava maior. Deus curou ela daquele câncer, Deus arrancou ela, e a pessoa que eu conheci, que eu pensei que ia sair, essa pessoa, ela desceu à sepultura. Rose, por que você está rindo? Porque eu estou rindo, porque tudo que você planeja, você pensa que é de um jeito, Deus vai falar assim, não, você nunca vai conhecer onde está o temor. Você não olha para a pessoa e fala, ah, não, esse aqui teme a Deus, esse aqui é de Deus. Não, quem sabe é Deus. Ah, esse aqui é um varão do Senhor abençoado. Não, é confirmado através das suas obras. Aquilo que ele pratica diante de Deus. E eu achei, por que eu estou contando esse testemunho? Que eu achei que a foto dela, eu me lembrei daquele dia. O Senhor falou, levanta e vai. Eu fui parar lá no hospital evangélico. Saí daqui, tinha pouquinho dinheiro naquele dia, peguei e falei, Deus, eu tô indo. O Senhor falou para mim lá orar, e eu peguei, entrei no ônibus e fui lá fazer a visita, e o Senhor, para honra e para glória de Deus, aquela mulher, você olhava e falava assim, meu Deus, não sai, né? Ainda mais se você tiver o diagnóstico, eu gosto de orar nem saber, para não abalar a fé da gente, porque a gente é muito fraco. E aí no dia que eu precisei, tinham pessoas orando pelo meu esposo também. Né? E o Senhor livrou da morte, livrou da sepultura. Então, por que eu estou falando? Deus quer o quê? Que te vá bem em todas as coisas. Na sua saúde, Deus quer que você vá bem na sua vida financeira. Deus quer que você vá bem no seu casamento, porque você é testemunha de Cristo. E Cristo não foi um derrotado. Cristo não é um derrotado. Ah, mas Jesus andava... Gente, Jesus desfez da sua glória e desceu para ninguém morrer. Porque ele, na glória dele, na totalidade da glória dele, você não aguenta olhar, você morre e eu morro por causa do nosso pecado. Então ele teve que se desfazer da sua glória, andar como homem para cumprir o propósito. E depois ele ora, ele fala, o que, Pai? Devolve a minha glória que eu tinha antes aí com o Senhor. Devolve aquela glória, me devolve aquela glória. E onde que ele está? Assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, diz a palavra. Vamos orar? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Vamos confessar diante de Deus, crendo. A Bíblia diz que aquele que pede crendo, ele recebe. Amém?
O cenário hoje tá diferente, eu tô aqui na sala, que eu tô sentadinho, porque ontem eu andei o dia inteiro. Misericórdia, gente. Misericórdia de Deus. Pelo amor, ontem eu andei. Enquanto tinha pra andar, eu andei. Né? Tem cliente, tem pessoas que eu não consegui nem responder quem mandou mensagem ontem. O celular descarregou, ainda no final aquela chuva. Ontem foi dia de andar e de glorificação do nome do Senhor. Ontem foi. Né? Então, assim, às vezes o cenário muda, mas a palavra é a mesma. Porque geralmente sempre eu gravo na cozinha, né? Porque lá que é o lugar do café. Mas hoje estamos aqui sentadinho, porque ó, a gente não é de ferro, não. Vamos orar? Ó, eu quero pedir muito ao Senhor que essa palavra venha ministrar o seu coração. Que Deus venha tocar, que Ele venha trazer no seu coração a fé e a certeza de que Ele quer abençoar a sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos, os Teus filhos. Filhos esses, Pai, que o Senhor, Deus, tenha abençoado, tem trago, ó Deus, o direcionamento através da Tua palavra. Antes, Senhor, eu peço pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, eu peço que o Senhor esteja ampliando a Tua guarda e a Tua proteção. Quero pedir, Senhor, pelo café. Deus, que o Senhor venha, Deus, nesse ministério Café com Palavra, qual foi o Senhor que levantou. Venha o Senhor prover, Senhor, dentro do ministério Café com Palavra, prover aquilo que é necessário, prover a palavra, prover a cooperação do Espírito Santo, prover, Senhor, Pai, que o café alcance aquele que o Senhor quer, nada mais e nem a menos. Que o Senhor venha trazer sobre o café, Pai, em nome de Jesus, testemunhos, que vidas sejam curadas, que pessoas sejam libertas, através da Tua palavra. O Senhor venha trazer cura física, venha trazer cura espiritual, venha trazer, Senhor, o Teu mover, alabá. Oh, Jesus, vai movimentando, Senhor, vai multiplicando, meu Deus, esse azeite. Multiplica esse azeite, decanta, rabadácia. Pai, esses dias alguém procurou, Pai, testemunhou dizendo, eu tinha uma dívida para pagar. E você estava ali falando, profetizando que as dívidas seriam pagas. E o Senhor honrou a vida dessa pessoa, Senhor, com as dívidas pagas. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos honrar, que não venhamos ter dívidas, que nada venha ficar pendente. Porque o nosso nome, Pai, ele é atrelado ao nome do Senhor como testemunhas. Não nos deixa ter dívida, não nos deixa ficar devendo, não nos deixa fazer coisas que não estão ao nosso alcance num tempo que não é nosso. Não nos deixa desejar o que não é nosso. Não nos deixa querer aquilo que o Senhor não tem para nós nesse momento. Nos ensina, Pai, a suportar os processos, mas sabendo que o Senhor é Deus provedor dentro de cada processo. Que o Senhor venha sobre os armários das tuas filhas, dos teus filhos. Venha passar, Senhor, Pai, na despensa. Venha multiplicar, Senhor, a farinha da panela. Venha multiplicar o azeite, a vida espiritual. Venha multiplicar a fé. Venha o Senhor trazer libertação. E se alguém, Pai, enrolado com dívidas e não sabe o que vai fazer, que o Senhor dê resposta em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa. Toma posse. A Bíblia diz que tudo que você pedir com fé, né, pedir crendo, você vai receber. Então, que você receba da parte do Senhor a provisão de Deus, porque Deus quer te abençoar. Deus quer trazer. Às vezes, nós que não sabemos nos comportar para receber. Mas o desejo de Deus é o quê? Que te vá bem em todas as coisas. Amém? Vamos encerrar, porque hoje a live foi extensa, né? Falei, vou falar pouco, né? Falar pouco, olha isso aqui. Mas amanhã nós retornamos, em nome de Jesus, às 7 da manhã, se assim o Senhor nos permitir. Nós estaremos aqui, né? Porque essa semana toda nós vamos encerrar falando da provisão de Deus. E se você já tem, vai colocando seus pedidos de oração. Um dia desse teve uma irmã que falou, Rosa, eu vou fazer uma campanha na live. Eu falei, misericórdia, mas vocês inventam. Eu falei, não, minha irmã, eu recebi, eu vou fazer uma campanha na live. Eu falei, misericórdia. Então a gente não vive só de campanha e propósito. Eu amo fazer campanha e propósito, mas posicionamento também. Vamos fazer propósito, vamos fazer campanha, vamos orar, sim. Mas em primeiro lugar, tá posicionado dentro do querer de Deus. Aí Deus vai te honrar. Aí Deus vai te abençoar. Aí Deus vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua casa e de tudo que você precisa. Amém? Até amanhã, ficar com Cristo. E assim, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui. Deus abençoe você e sua casa.